E eu me anulei por causa dele. Olá, meu nome é Francisca. Bem-vindo a esse canal. Bem-vindos, a esse canal. Aqui nós falamos da vida real. Eu conto principalmente das minhas experiências que vivi em ambientes de trabalho, convivência com patrões e colegas de trabalho e as experiências que tive vida fora, sempre falando sobre comportamento humano, relacionamentos e enfim. E eu estou aqui contando a história da Dona Ione, uma pessoa com quem eu tive uma experiência muito enriquecedora durante 20 anos. No último vídeo eu contei que o marido determinou que ela voltaria da lua de mel e pediria conta do trabalho. Continuando, ela fez exatamente isso. Ela voltou da lua de mel e foi pedir a conta do trabalho e começou ali a sua fase de anulação, porque ela teve que se anular para caber dentro de um casamento que ela não queria, dentro de uma rotina que ela não queria, dentro de toda uma organização que para ela não era interessante. Que, por exemplo, deixar de trabalhar, deixar de viver sua vida, deixar de ser livre, deixar de ser uma mulher independente para a época, anos 40 mais ou menos. E ela teve que fazer tudo isso porque a sociedade funcionava assim e mulher não tinha vez. Mulher tinha que simplesmente casar e ser dona de casa e ser mãe de família e fazer ali todo um papel como se fosse bonequinhas de luxo. A Dona Ione voltou do trabalho, voltou da lua de mel exatamente como uma prisioneira, porque a sentença dela tinha sido dada durante a lua de mel. Você vai voltar, você vai pedir a conta. Eu quero uma mulher para me acompanhar nos eventos, eu quero uma mulher para cuidar de casa, eu quero uma mulher porque eu quero uma família. Ou seja, ela tinha sido praticamente contratada para assumir um papel, para fingir um papel. Ela fez isso. Durante anos, ela conheceu o Brasil, ela conheceu Brasília ali no período da construção de Brasília. Eu não lembro exatamente, não lembro nem se ela me falou qual era a profissão do marido, mas ele era um figurão da alta sociedade. Para casar com ela, porque ela era uma mulher da alta sociedade naquela época, né? Pois bem, ela conheceu o Brasil, fazendo companhia, sendo a sombra, sempre na sombra desse homem, que nunca maltratou ela fisicamente, com palavras ou o que quer que seja. Pelo menos ela nunca me confidenciou isso. Ela viveu em clubes, nos melhores clubes de São Paulo. Ela era frequentadora da alta sociedade. Ela andava na moda, tinha sempre as melhores roupas, os melhores grifes, tomava o melhor vinho, o melhor champanhe, nas melhores companhias, né? As companhias que interessavam para eles naquela época, que era a alta sociedade. Depois vieram os filhos. Ela teve 2 filhos, né? 2 filhos incríveis que eu conheci depois. Conheci na época que trabalhava para ela. Essa mulher contava todas essas histórias, mas tinha uma amargura muito grande no tom. Era como se estivesse se lamentando. E na verdade ela tinha muito o que lamentar. Ela era ceramista, uma boa ceramista, ela era artista plástica, ela produzia excelentes quadros. Depois ela me deu os quadros dela, que eu tenho até hoje aqui em casa. Viveu para isso, largou tudo isso, aliás,
Largou tudo isso, viveu a vidinha dela ali. No meu ponto de vista, uma vida medíocre, porque ela não tinha muito o que fazer, a não ser viver a vida dele, fazer companhia para ele, administrar uma casa, fazer tudo o que ela não queria fazer. O que ela queria fazer, o que ela sonhou para ela, trabalhar fora, continuar com a vida dela de artista plástica, crescer, expor a arte dela e ter uma vida de uma mulher independente, como a gente hoje tem esse poder de escolha, de sermos independentes, de fazer as coisas que a gente quer fazer, se determinou a fazer, né? A gente traça metas para nossas vidas, a gente corre atrás dessas metas. Ela não fez isso e passou a ser muito infeliz, muito infeliz. Pensando nela, eu pensei naquele conto que vocês devem conhecer, que é do Patinho Feio. Quem lembra do Patinho Feio? O conto do Patinho Feio. A Dona Ione se espremeu para caber em uma roupa muito apertada. Uma roupa muito apertada para ela. Ela se espremeu, ela se diminuiu para viver um papel que não era para ela, que não era o dela. Ela se anulou para viver uma vida que o outro traçou para ela. E a questão do Patinho Feio é que, por exemplo, o Patinho Feio vivia num cenário achando que ele era o patinho, na verdade ele era um cisne. Dona Ione era o contrário, ela era um cisne que teve que se reduzir ao papel de patinho para agradar o outro. E muitas vezes a gente faz isso. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes você não faz isso? E se anular para agradar o outro, se diminuir para agradar o outro. Outro dia eu tava conversando com uma grande amiga, eu acho que eu já até contei essa história em algum vídeo por aqui. Fui visitar a filha dela que era recém-casada. Fui com ela visitar a filha que era recém-casada, tinha alguns meses de casada. Nós fomos fui conhecer a casa e tal. Conheci a casa, muito arrumadinha, muito bonitinha, muito casinha de boneca, né? De casal novo. Voltando, ela me falou assim, sabe, Fran, a minha filha tomou uma decisão muito questionável. Ela é formada, é talentosa, mas ela decidiu que vai ser só dona de casa, ela não vai trabalhar fora. Eu gelei, porque eu pensei, cara, pleno século XXI, a gente não pode, de maneira nenhuma, dar um passo para trás. E quando a gente decide fazer um negócio desse, é claro que cada um tem seu direito de decisão, mas quando a gente decide fazer um negócio desse, a gente dá vários passos para trás. A gente teve muitas conquistas, né? Então, para que decidir fazer um negócio que configura um retrocesso tão grande desses, né? A gente tem o direito de ser o que a gente quiser ser. Olha só, a vizinha começou a falar, impressionante, começa a gravar vídeo, aqui é um silêncio incrível, mas começa a gravar vídeo, eles começam a falar, e põe música, e a moto, e não sei o que, mas enfim, vai assim mesmo, são os barulhos da vida. É um retrocesso você se anular para caber na vida do outro, se anular para ficar em casa. Tudo bem quando a gente quer ficar em casa e você tem um trabalho que você possa fazer remotamente, beleza, mas ficar em casa só para ficar lavando, passando, cozinhando, arrumando roupinha do marido, aquela vidinha, é um direito, é um direito. Você quer escolher isso? Escolha. Mas, cara, você tem tanto talento, tem tanta coisa para fazer, para se desenvolver, né? Um mundo aí para conhecer.
línguas que você pode aprender, idiomas, né, que você pode aprender, ofícios, profissões que você pode aprender. Se reduzir o papel de dona de casa, isso é um passado muito remoto e que a gente, a meu ver, é um retrocesso quando você decide fazer isso, né? E eu ouvi essas histórias dessas mulheres antigas, as mulheres mais velhas, como isso era um sofrimento para elas e que muitas vezes não era aceito, não era uma escolha, que elas sofriam para desempenhar esse papel. E a gente hoje tem a liberdade de ser o que a gente quiser e ir onde a gente quiser, casar ou não casar, ser ou não ser. E a gente abre mão disso. Não é uma coisa inteligente a se fazer. Já pensou, você é uma mulher independente e de repente você passa a não ter renda e tudo que você precisar, você vai ter que pedir para o outro. Você precisa de um dinheiro para comprar um sapato, você vai pedir. Você precisa de dinheiro para comprar roupa, você vai pedir. Maquiagem, você vai pedir. Você não pode nem extrapolar, porque o outro vai estar sempre te regulando, porque o dinheiro é do outro, não é seu. Né? Eu fico pensando no sofrimento dessa pessoa. É claro que ela era muito amarga, é claro que a amargura dela e a crueldade que ela manifestava muitas vezes não tem a ver só com isso, mas tem a ver também com um traço de caráter das pessoas, né? Porque eu acho que por mais que você sofra na vida, isso não é desculpa para você maltratar o outro, para você ser cruel, ser dura. É claro que muita gente trilha esse caminho, mas não é desculpa, não é justificativa para isso, né? Mas é complicado quando você se anula e de uma maneira obrigada, né? De uma maneira que foi imposta para você, você vai fazer, você tem que fazer, né? É uma coisa que não dá para engolir. E eu fico me pensando, Deus, ainda bem que eu não fui por esse caminho, que eu tive a oportunidade de ir. Mas eu me conhecendo meu temperamento, sabendo como eu sou, não seria uma boa ideia. Não daria certo nesse contexto de casamento, eu vivo sozinha, tenho minha casa, tenho a minha rotina. Se eu quero ir, eu vou, se eu não quero, eu não vou. Eu faço aquelas coisas que eu gosto de fazer, que eu quero fazer. É claro que nem tudo nessa vida são flores, nem tudo que a gente faz com, eu queria tanto fazer isso. A gente faz porque é rotina de trabalho, a gente faz porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ir, todo mundo tem que... mas é diferente do fato de você ter que fazer obrigada. É muito diferente. Vou ficar por aqui porque o vídeo já ficou muito longo. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha deixado alguma lição para muitos, e que a gente faça escolhas inteligentes todos os dias para a vida da gente, ok?